Shalom, meus irmãos. Uma boa noite, boa tarde, paz do Senhor Jesus. Veio que nesse momento abençoado, depois de um culto maravilhoso, esse culto de ensino, hoje sexta-feira, na congregação do Cajueiro da Jaburuna, ali onde aquela congregação pequena e grande para Deus, charmosa, onde ali o Espírito Santo de Deus está sempre fazendo milagre. E esta semana teve mais um milagre que eu vou contar para vocês através desse testemunho que foi dado por essa irmã, por essa pessoa, por essa família. Eu me lembro que a primeira vez que eu pisei o meu pé dentro dessa congregação, como todas são abençoadas, e ali o Espírito Santo falou comigo muito forte. É um vídeo um pouco longo, eu peço que vocês tenham paciência, aquele que crê em Deus, aquele que crê na palavra. Inclusive eu estou com versículos aqui em Marcos 9, 23. Se você tem fé, escute, ouça e veja esse testemunho dessa mãe que desesperadamente clamou por Deus naquele momento e mostrou Deus através dela para com aquela criança, para aqueles médicos que estavam ali, que Deus existe. Existe para você, como existe para mim, como ela que acreditou e crê forte no Senhor Jesus, e derramou sua vida para com aquele momento mostrar, em nome do nosso Pai Todo-Poderoso, que aqueles médicos estavam equivocados para com aquela criança. A criança hoje está bem. Eu peço que vocês vejam, ouçam, com muito atento, com muito carinho, tenha paciência, esse testemunho dessa mãe, dessa mulher guerreira, desse familiar que esperou em Deus e Deus respondeu. Amém? Lembre-se que o nosso médico dos médicos é Deus Todo-Poderoso, é Senhor Jesus. Nós aqui não fazemos nada, não fazemos nenhum milagre, somos discípulos do Pai Todo-Poderoso. Ele nos deu autoridade aqui na terra de pisar escorpião e cobra. Aonde a planta dos nossos pés colocamos será abençoado, e as nossas mãos, com a autoridade que Deus deu, será curado. Fico feliz hoje de estar nesse ministério, um ministério que prega a autêntica palavra do Evangelho de Senhor Jesus. E eu aqui estou para passar essa mensagem. É longo o vídeo. Sente com muito carinho e ouça e veja, para que você também possa testemunhar ali ou em qualquer ministério, do Ministério Canaã. Aqui em Boajara nós temos 3 congregações abençoadas, pequena, grande, charmosa, elegante, que está aí para receber vocês. Cito Torres, Cito Olinda e Cito Cajueiro da Jaburuna. Lembre-se, Deus quer curar você, quer te transformar, quer te abençoar. Venha a Cristo hoje. Shalom. E lembrando-nos, crê no Deus Todo-Poderoso. Se você tem fé, coloque sua fé. Delete-se no Senhor Jesus, que Ele está para te receber, Ele está para te salvar, está para te abençoar. Eu peço perdão por prolongar um pouco mais esse pequeno vídeo. É sem fundo musical, para que você possa ouça, vai entrar o início do culto, e depois ver o testemunho que é de 22 minutos, que vocês vão se apaixonar, e vão ficar realmente impressionados. Aquele que não crê, vai passar a crer desde agora no Pai Todo-Poderoso. Algumas pessoas me perguntam, Shalom, por que eu comento e falo sempre Shalom na abertura dos meus vídeos? Shalom é uma mensagem de paz, né? Shalom é a mensagem de paz que traz para você, para seu coração. Shalom na Bíblia Sagrada são diversas passagens bíblicas encontradas a palavra Shalom com o significado de paz, desejo de bem-estar entre as pessoas ou nações.
Por exemplo, Shalom Aleichem, uma saudação frequentemente utilizada por Jesus, que significa a paz esteja convosco. Shalom Aleichem. E também o nome de um cântico entoado em celebração do Shabbat Shalom. Amém? Então fica essa declaração. É uma palavra de origem hebraica, o significado literalmente paz. Na tradução para o português foi escrito, foi o que eu li para vocês, nossos irmãos e irmãs de baixo. Benção de Deus, Shalom, paz e prosperidade, que Deus esteja com vocês. Ouça, veja e guarde no seu coração, você mãe, você pai, cuidado, porque os erros médicos que está tendo hoje, não só em todo o Brasil, mas aqui principalmente onde nós estamos, são muitos, mas só Deus para salvar. Creia, não coloque seu filho na mão de qualquer um médico, a não ser que seja disciplinado por Deus, porque Deus é o médico dos médicos, advogado e juiz, o primeiro e o último. Elohim Adonai El Shaddai, o príncipe da paz, o Deus de Jacó, Abraão e Isaac, o Senhor dos exércitos, onisciente, onipresente, onipotente, onisciente, onipotente, onipresente, primeiro, está constantemente, está sempre atento a tudo. Senhor Deus, Ele te vigia, Ele é o Senhor que nos fortalece, a nossa rocha. Amém? Venha Cristo hoje. Que Deus abençoe. Shalom. Peço perdão, meus irmãos, por prolongar um pouco essa mensagem. Sábado abençoado. Amanhã teremos um culto de adoração, Ministério Canaã, onde temos aí a sede no centro de Ubajaro, bem pertinho de você, bem próximo aí, a Praça do Relógio, de frente à Pousada, não estou fazendo publicidade, a Pousada Serrana. Aí estamos esperando você de 15 para 6 de braços abertos. E temos culto de gratidão na sexta-feira, às 7 da noite. Culto de ensino na quinta-feira, às 7 da noite. Teremos também escola bíblica, segunda-feira, às 7. E o culto de mulheres, que é às 5 da tarde, na segunda-feira. E o culto de oração dos jovens, que é um dos domingos, desde as 9 da manhã às 11. Shalom! Deus está esperando vocês de braços abertos. Mesmo assim ele me abraçou, soube que ele tão grande é, e amorei, mas ele prometeu nos fechar, porque me escolheu. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, mais um culto abençoado, um culto de ensino, Sítio Cajueiro, Ministério Canaã, congregações que é uma bênção de Deus. É uma congregação pequenininha, mas charmosa, onde o Espírito Santo de Deus está presente. Todas as vezes que eu venho, que entro nessa casa, eu sinto algo diferente, como em todas, mas aqui principalmente. Quero deixar o meu grande abraço para cada um de vocês, meus shalom. E vamos até ao final desse culto abençoado, ministrado por nosso irmão Diácono Antônio e Diácono Hernando. Amém. Glória a Deus, aleluia. Num princípio criou Deus os céus e a terra, tudo Ele fez conforme Ele planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo. Entre a vontade de Deus e
certo da presença de Deus em minha vida. É verdade. O que eu vim buscar, eu já recebi, né? Aleluia. Mas nós temos agora um momento da palavra, né? O terreno foi limpo, o terreno foi preparado através dos louvores, né? E agora nós vamos semear a semente que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Escolhido dessa noite, Diácono Hernandes, né? Que vai ministrar a palavra de Deus, a palavra vinda do trono do Senhor. Aleluia. Para as suas vidas, viu? Aleluia. Agradeço meus irmãos que ofertaram para a manutenção da obra de Deus, né? Que Deus esteja sempre com vocês, alimentando, trazendo a palavra que é o alimento principal dessa noite, viu? E tratando vocês para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou chamando o nosso irmão Hernandes. Eu gostaria que meus irmãos fizessem assim com as mãos assim, ó, para nosso pregador da noite, para nós orarmos juntos. A gente faz assim, a gente está abençoando. Quando a gente faz assim, a gente está recebendo a bênção, né? Senhor, nosso Deus querido, bondoso e amado Pai, eis aqui o teu servo, meu Senhor, a qual tu escolheste esta noite para levar e ministrar a tua palavra, meu Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, derrame sobre ele, Senhor, a palavra, Senhor, dessa noite, a qual teus filhos vieram, Senhor, buscar, Senhor. Não a palavra que eles querem ouvir, Senhor, mas a palavra que eles necessitam de ouvir, para que eles venham, Senhor, andar em retidão diante da tua presença, meu Deus. Eu te peço em nome de Jesus, que as palavras que saem da boca do nosso irmão não seja dele, mas do Espírito Santo que conduz ele pela verdade. Aqui te peço, aqui te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diga amém. Amém, né? Mais uma vez, salve os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Motivo de alegria, estamos aqui para, como sempre falamos, falar do amor de Deus, né? Falar do que Deus tem feito em nossas vidas. Em meio às lutas, às guerras, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos amparado. E a palavra que vamos trazer hoje fala dos desafios que nós temos diante desse mundão aí que oferece aos nossos olhos coisas boas, mas nós sabemos, como conhecedores da palavra de Deus, que no final são caminhos de morte. O mundo está aí a nos oferecer caminhos, o mundo está aí a nos oferecer as coisas boas, mas que não nos levam a nada, a não ser a perdição. A verdade que está em Cristo Jesus é se meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, aí sim nós vamos ter o galardão eterno. Quando nós meditamos na palavra de Deus em João capítulo de número 14, versículo 1, Jesus faz uma promessa importante para cada um de nós. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Glória a Deus. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou, mas vou preparar lugar para cada um de vocês. Ele fugirá de vós e se apegar mais a Deus, em nome de Jesus. Irmão Antônio, agradeço a rica oportunidade. Deus abençoe. Glória a Deus, né, igreja? A palavra foi semeada em nossos corações essa noite, né? O louvor, a palavra, tudo foi colocado de acordo, né? Por Deus, né? Aí, irmãos, o que acontece? A palavra também nos disse aqui que a gente tem que converter os nossos risos em choro, em pranto. Como é que é, irmão? Como é que eu tenho um parente na minha família enfermo e eu estou dando festa? Como é que eu tenho um parente na minha família enfermo e eu estou comemorando? Eu estou fazendo um evento para aquela vida que vai trazer benefícios. Amado irmão, eu tenho que estar transformando o meu riso em choro. Eu tenho que lamentar, eu tenho que chorar por aquela vida, para que Deus venha consertar, que Deus venha tratar, que Deus venha trazer ela de volta. Glória a Deus, aleluia. Eu não preciso de estar fazendo eventos tipo: Senhor, se eu curar meu filho, eu te entrego a minha vida em tuas mãos. Eu prometo te servir toda a minha vida. Toda a minha vida. Senhor, se restaurar meu casamento está destruído, eu vou te servir na igreja.
O que tudo me pediu eu vou fazer na congregação. É assim que se pede. Nós não podemos, eu não posso ir a uma casa, eu não posso ir orar, eu quero ser os entes queridos. Não, vamos perguntar assim. Você fala, você quer a cura? A pessoa diz, eu quero a cura. Você recebe o dom da cura? Ele vai dizer que não. Porque ele quer continuar, ele quer continuar fazendo as coisas do mundo. O que nosso irmão pregou? Que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então Deus vai curar uma pessoa para trazer ele, para fazer a obra dele, para trabalhar no evangelho dele, para curar, para libertar, para tratar. Deus não vai trazer uma pessoa de volta para ele continuar fazendo as mesmas coisas. Então a gente fica sem poder fazer muita coisa. Porque eu quero a bênção do Senhor, eu recebo a bênção do Senhor, mas eu não recebo o abençoador. E é em nome de Jesus que eu agradeço pela palavra que foi ministrada esta noite. É em nome de Jesus que eu pergunto se tem algum irmão que quer essa noite, através dessa palavra, se reconciliar. Se tiver bem à frente para se reconciliar. Porque todos já receberam a Cristo, todos já são evangélicos que estão aqui, todos já aceitaram Jesus. Mas se tiver tendo algum empecilho em vossas vidas, algo que está afastando vocês da presença de Deus, algo que vocês sentem que está distanciando vocês, vem aqui para se reconciliar, recomeçar uma nova jornada. E o rei Davi é segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu várias vezes, ele se humilhou e vinha para a presença de Deus. Esse testemunho é um testemunho maravilhoso, amado irmão. Ela já conversou comigo e vai edificar muitas vidas aqui dentro. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Amém. Faz dias, né, que era para mim ter dado testemunho, mas eu estava me preparando mais, que não é fácil, né? Foi um momento muito difícil para mim e minha filha. Um mês atrás, mês de abril, dia 16, eu tenho um netinho da minha filha de caçula, que ela tem 17 anos, e ele tinha 11 meses. Eu cheguei do trabalho e ela estava com ele para o hospital, né? Ele deu uma febre, cansou e foi para o hospital. Quando eu recebi a notícia, 5 horas da tarde, que eu cheguei em casa, não era das melhores, né? Eu saí, o menino estava bem. Quando eu cheguei, ele estava no hospital, e eu liguei para minha filha, e ela disse que ele estava muito doente. Eu disse, mas como? Então eu pedi para falar com a médica. E o diagnóstico da médica foi, o José Bernardo chegou no hospital com febre, e o José Bernardo está com uma doença muito grave. E eu disse, mas como? Porque eu não estava acreditando. E ela falou, a gente bateu o raio-x, e ele está com uma doença chamada infecção asséptica no pulmão. Que no... E no José Bernardo com 11 meses, então era mais ainda. E eu fiquei com aquilo, né? Mas, como ela disse que ia internar ele, ficou. Então, de 2 horas da tarde que a minha filha chegou no hospital, ele começou a ser furado. Não foi nada, mas o José Bernardo, com 11 meses, ele pegou 18 furadas. E por volta das 10 horas da noite, ela ainda não tinha conseguido pegar a veia do neném para dar o remédio, porque ela disse que ele estava correndo risco de vida, que ele estava, se ele não tomasse a medicação na veia, ele poderia vir a óbito. Então eu fiquei desesperada, né? E a minha filha lá chorando com a irmã dela, porque ela é de menor, tem que alguém acompanhar ela. Então eu fiquei naquela angústia dentro de casa, e eu chorava, e eu fazia uma coisa e chorava, e todo o tempo no telefone falando com ela. Quando deu 10h30 da noite, eu pedi para falar com o responsável, o enfermeiro-chefe. E o que ele falou para mim foi isso. Não conseguimos pegar a veia do seu neto, e se a gente não conseguir, ele vai morrer. Aí eu falei assim, não tem como dar uma medicação via oral ou injetável? Ele falou, não, o problema dele é sério e ele tem que ser na veia. A gente vai cortar a veia do pescoço. Aí eu falei, eu não aceito. Ele foi muito grosso comigo e falou assim, você não tem que aceitar. Ele está aqui, está nos nossos cuidados, e a gente vai fazer o que for para fazer. Eu só fiz, e era 10h40 da noite já. Estava só eu e o Edivaldo em casa. Eu disse, pois,
não faça nada, a minha filha é de menor, ela e ele é minha responsabilidade, eu vou buscá-lo. Ele falou, daqui você não tira ele é responsabilidade do Estado, porque ele é menor e ele está no hospital. Mesmo assim, eu só fui, levantei, troquei de roupa, liguei para um piscar e ele foi me buscar, eu fui para Bajara. Quando eu cheguei lá, a médica e os responsáveis do hospital tinham chamado o conselho tutelar para mim não tirar o menino do hospital. Aí a conselheira tutelar foi muito grossa, me humilhou com palavras, mas se fosse há um tempo atrás, juro por Deus, eu tinha voado no pescoço dela, tinha sido uma confusão bem maior. Mas, como Deus tem trabalhado na minha vida e tem me restaurado e tem transformado de uma forma que eu nem mereço, né? Mas Ele tem trabalhado, tem sido fiel a mim mesmo quando eu sou falha. Eu só fechei o olho e falei para ela, eu vou levar. Porque se ele tiver de voltar, ele vai voltar. Mas eu tenho direito a uma segunda opinião médica. E ela falou, não, o raio-x está aqui, ele está com a infecção asséptica, está correndo risco de vida por 2 pulmões comprometidos. Quando ela viu que eu ia tirar, ela chamou a polícia. Então eu fiquei no hospital encurralada. Eu, minhas 2 filhas, minha filha de menor, meu netinho com ele no colo, o conselho tutelar à frente, 4 enfermeiros, a médica e 2 policiais. Quando o policial olhou para mim, ele falou, você? Eu disse sim. Aí ele pediu para me ouvir primeiro, né? E eu contei para ele o que estava acontecendo. Ele olhou para a conselheira tutelar e para a médica e falou, aqui não tem crime, eu estou fazendo o que aqui? Aí eu falei para ele, eu só quero levar ele com uma segunda opinião médica. Ele tem uma pediatra em Tianguá, eu já marquei a consulta mais cedo, por volta de 7 da noite eu já tinha marcado a consulta, né, em Tianguá, para ele no outro dia. E aí ela olhou para mim, segurou no meu braço e falou, daqui você não tira. Aí eu olhei para o policial e eu perguntei, eu estou presa aqui com as minhas filhas e o meu neto? Ele falou, não. Eu disse, pois se eu não estou presa, eu quero que todo mundo escute. Eu creio num Deus que restaurou a minha vida, que me tirou da lama. E esse Deus vai trabalhar na vida do José Bernardo. Você disse que ele está com essa doença, mas eu não creio, porque Deus é na vida dele como é na minha. E se eu não estou presa aqui, eu vou levar ele para casa. E ela falou, você vai levá-lo se for. Aí ela disse para minha filha, seu filho vai morrer e a culpada é sua mãe, porque ela é uma irresponsável. Porque o seu filho ele vai vir a óbito antes que amanheça o dia. E eu olhei na cara dela e eu falei, eu criei uma coragem que eu nem sei que eu tinha. Eu falei para ela, não vai. Porque o Deus que eu acredito é um Deus que é acima de você e de todos vocês. E eu creio que ele não vai falecer. Se for para ele voltar aqui, para se internar, amanhã a gente volta. Mas hoje eu vou para casa. Então ela fez uma pressão psicológica muito grande na minha filha. A gente chegou em casa por volta de 2 horas da manhã. A Larissa não dormiu, chorou a noite inteira. Ela e a irmã dela pastorando o menino na cama, com medo do menino morrer. E eu fui pro meu quarto, o Edivaldo deitado e eu sentada a noite inteira na cama. Eu não me ajoelhei, eu estava muito nervosa, eu não me ajoelhei, mas eu passei a noite, o resto da noite, sentada na cama. E eu orando a Deus. Enquanto ela chorava no quarto, eu clamava a Deus no outro quarto. E eu disse que eu acreditava que mesmo que ele tivesse com aquela doença, que a médica falou que ele tinha, que estava naquele raio-x, eu acreditava que o Senhor poderia dar a chance da gente curar ele em casa, sem precisar ele voltar para o hospital, cortar a veia do pescoço para colocar o remédio, porque ele não tinha veia no braço, não conseguiu achar. Então eu clamei a Deus a madrugada inteira, amanheceu o dia, a gente muito nervosa, porque até então, enquanto eu vim para casa, a conselheira tutelar me denunciou no fórum de Ubajara por negligência. Ela me denunciou por negligência porque eu era irresponsável de tirar o meu neto muito doente.
doente no hospital, porque no raio-x estava constando que os 2 pulmões estavam comprometidos com a doença. E eu trouxe ele para casa. E a minha filha chorou, secou o leite por 2 dias, e ele chorando com febre. Pela manhã ele já não tinha mais febre. E ele já começou a brincar e tudo. Quando deu 1 hora, a gente foi para Tianguá. Quando a gente chegou lá, a doutora Cristiana atendeu a gente. E ela falou, disse: eu sei que a consulta é cara, que você já gastou muito, mas a gente vai ter que confrontar este raio-x de Ubajara. A gente vai fazer um outro raio-x aqui na clínica Tessai, mas é pago. Eu disse: não importa, o que for para fazer a gente vai fazer, porque doutora, se ele estiver doente, eu quero tratar dele em casa, eu quero que você passe a medicação e o que for a gente trata dele em casa, porque até então, lá no meu coração, eu sabia que Deus tinha curado José, mas tinha o que a médica estava falando, né? Então tinha sempre, a gente é humano, a gente é falho, mas tinha aquela dúvida, né? Porque me bateu o medo. E se o meu neto amanhecer morto, vai ser culpa minha. De tanto ela falar isso, eu botei aquilo, mas eu disse: Senhor, trabalha na minha vida como tu tem trabalhado até agora. E eu entrego a vida do meu neto em tuas mãos. E ele é teu filho. E ele é um anjo de Deus na minha vida, porque foi ele que me tirou da depressão quando a minha mãe morreu, né? Então, assim a gente fez. Quando a gente fez o raio-x, eu nunca vou esquecer desse dia. Foi no dia 17 de abril, por volta de 3 horas da tarde. Eu estava até com o Alisson. O Alisson foi que me levou. Hoje ele se encontra em Fortaleza doente, né? Mas foi o Alisson que me levou. E quando bateu o raio-x, que eu levei de volta com o laudo, né? Que eu cheguei lá, a doutora Cristiana falou para mim: o Fórum de Ubajara ligou. Vão obrigar você a voltar para o hospital com o José. E se acontecer algo grave, você corre o risco de ser presa. Aí eu falei assim: sério, doutora? Ela disse: sim, mas eu estou aqui e eu vou ajudar você. Me dei o raio-x. Quando eu entreguei o raio-x, a doutora disse: não, tem alguma coisa errada. E eu: por quê? Porque o raio-x que foi feito ontem, o José Bernardo está com infecção assépia grave no pulmão, com 2 pulmões comprometidos. Mas o raio-x que você acabou de fazer, o pulmão dele está limpo. Eita, glória! Glória! Então, assim, eu fiquei no meu coração pulando de alegria. A minha filha chorava, eu chorava, e a doutora ficou sem entender. E eu só olhei para ela e eu falei: doutora, onde Deus coloca a mão, homem nenhum pode dar a última palavra. Eu confiei, acreditei, e ele está salvo. Aleluia! Glória a Deus! E aí ela falou: se o José Bernardo toma medicação, ele ia morrer, porque ele ia tomar remédio para uma doença que ele não tem. Vocês agora é só levar para casa e ver se a justiça vai bater na porta de vocês, se é alguma coisa. E aí a minha filha olhou para mim e falou assim: mãe, muito obrigada por a mãe ter orado, porque apesar da minha rebeldia, de eu desobedecer a senhora nunca desistiu de mim nem do meu filho. E nessa hora eu fiquei pensando que o que Deus fez não foi por mim, não foi porque eu mereço, mas porque Ele é misericordioso. Porque mesmo sem eu merecer, naquele momento de aflição, Ele me ouviu. Quando eu clamei, Ele me escutou. E não é porque eu mereço, mas é porque Ele é fiel a mim, mesmo nos momentos que eu sou falha. E olha que hoje é 23 de maio. Hoje está fazendo 1 ano
do primeiro culto que eu vim nessa igreja. Glória a Deus. Que eu vim através do convite da minha sogra, né? Eu já estava com o Edivaldo, eu vim através do convite da minha sogra e eu vim. E eu cheguei aqui muito machucada, desacreditada, porque eu tinha me jogado na vida mesmo, mas na passagem do ano de 2023 para 2024 eu clamei a Deus, mesmo no ambiente que Deus não estava ali, mas o meu coração estava em Deus, e eu disse que naquele dia era o último dia que eu ia beber, que eu ia sair, que eu ia para o mundo, que a partir daquele dia, a partir do dia primeiro, a minha vida ia mudar, e que eu ia procurar uma igreja para me reconciliar com Deus, onde eu me sentisse bem, porque eu tinha passado 4 anos numa igreja onde eu estava só de corpo presente. E aí eu fiquei pensando que eu cheguei aqui destruída, saindo praticamente do poço de lama, porque a vida do mundo não é para ninguém. Quem viveu lá sabe. E aí eu comecei a frequentar aqui, me reconciliei, graças a Deus estou bem, cada dia melhor. E se eu for contar as coisas que Deus tem feito na minha vida depois que eu estou aqui, vou passar a noite inteira, porque todos os dias é uma bênção atrás da outra, né? Eu perdi minha mãe, mas eu ganhei outra mãe, que a minha sogra é igual uma mãe para mim. Glória a Deus. Deus me abençoou com um marido maravilhoso. Aleluia. E a obra que Deus fez na vida do meu neto, eu não tenho mais nada a pedir. Eu só tenho que agradecer. E dizer para os irmãos que, mesmo quando a gente é falha, a gente tem que continuar acreditando. A gente tem que se humilhar e se derramar aos pés do Senhor. Porque só Ele pode te tirar das garras do inimigo. Porque quando eu me vi naquele hospital, encurralada, sendo ofendida pela conselheira tutelar, e os 2 policiais olhando para mim, eu me senti assim, um lixo de pessoa. Porque uma pessoa que trabalha, sustenta sua casa, e passar por uma humilhação dentro de um ambiente que você vai buscar alento, que você, conselheiro tutelar, fórum, policial e o hospital, é onde um cidadão que trabalha, que se sustenta, que é honesto, vai buscar seu alento. E naquele momento eu fui humilhada, e naquele momento eu fui rebaixada, e ela fez uma pressão psicológica tão grande na minha filha, que eu nunca vou esquecer aquele dia. A minha filha desesperada, e ela dizendo que o meu neto ia morrer. E quando eu gritei no ouvido dela, eu disse: não vai, porque a última palavra não é a sua, porque o Deus que eu acredito é maior do que você e do que todos vocês. Amém. Glória a Deus. Então lá em casa, eu tenho umas provas, estou com 2 raio-x até hoje, né? Estou com 2 raio-x, o tio Bajara, do José Bernardo, com 2 pulmão comprometido. Menos de 24 horas, eu tenho um outro raio-x que comprova que o José Bernardo está com o pulmão limpo. Glória a que Deus. ele não tem nada. Glória a Deus. Então eu só tenho que agradecer a Deus, né? Todos os dias eu agradeço a Deus pela vida do meu neto, pela obra que Deus fez. Eu não canso de dar esse testemunho. Eu já dei lá na empresa que eu trabalho. Meus vizinhos, todo mundo sabe, eu não canso de repetir, né? Eu estava falha até agora, porque era para mim já ter dado aqui e eu não tinha dado ainda. Mas foi um momento difícil, mas foi um momento que Deus me testou, pode ter certeza. Naquele momento ali, eu disse: eu não estou sozinha. Eu não estou sozinha. E o inimigo não pode comigo, porque eu creio no Senhor, que Ele vive e que Ele está aqui e Ele vai me tirar daqui. E está lá o José Bernardo, já com 1 ano, caminhando, saudável, nem gripe pegou mais, para a glória do Senhor. Amém. Então, eu agradeço aqui a oportunidade e dizer para os irmãos nunca desistir,
que mesmo num momento difícil, é se apegar com Deus, porque só Ele pode nos livrar de todo o mal dessa terra, só Ele pode nos exaltar e mostrar para o inimigo que ele não tem poder nenhum. Obrigada. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo, meus amados irmãos? Ela não estava só, né? Ela tinha um advogado melhor que já se existe, né? Um advogado fiel chamado Jesus Cristo.